Olá, que Jesus os abençoe, que a paz de Deus se faça presente com todos nós. Eu gostaria de conversar um pouquinho hoje sobre os nossos pensamentos em tempo de isolamento social. Nós temos percebido lá na casa que nós frequentamos que a procura pelo atendimento fraterno tem aumentado consideravelmente em virtude dos pensamentos nossos estar muito perdidos diante de todas essas coisas que estão acontecendo, que são coisas novas, são coisas que até então nós não tínhamos vivenciado nesta vida, e isso fez com que nós nos perdemos um pouco, né? Saímos daquela zona de conforto, fomos obrigados a mudar o nosso comportamento, e com isso os nossos pensamentos ficaram um pouco perdidos. E dentro dessa linha de raciocínio, eu gostaria de pensar juntos sobre o que é que está acontecendo com os nossos pensamentos e se realmente isso é uma coisa nova nas nossas vidas. Vamos tentar analisar quarentena, né? Isolamento social. O que aconteceu com a gente? Nós tínhamos uma vida profissional, acadêmica, social, e de repente nós fomos obrigados a sair dessa vida. Ou seja, nós fomos obrigados a nos isolar de algo que nós já conhecíamos e de algo que nos colocava até numa zona de conforto. Será que foi a primeira vez que aconteceu isso nas nossas vidas? Nesta vida física, nós conversamos com pessoas de bem mais idade e eles nos dizem que sim, que nunca passaram por situação parecida e que esse isolamento realmente está assustando um pouco mais do que em outras épocas, que já passaram por epidemias e tantas outras coisas, né? Até por guerras, algumas pessoas já passaram. Mas, segundo eles, este momento está sendo um pouco mais amedrontador. E eu gostaria de convidar a todos para nós sairmos um pouco dessa vida física e nos colocarmos na qualidade de espíritos. Vamos analisar a nossa vida espiritual. Vamos esquecer que nós estamos encarnados, vivendo a vida que nós temos, e vamos nos colocar lá no plano espiritual. Todos nós sabemos que o espírito é livre. O espírito tem liberdade. O espírito ele pode se direcionar. O espírito ele tem acesso à grande maioria do seu conhecimento. Nós não temos, porque nós temos uma coisa chamada véu do esquecimento. Então, muitas coisas que nós sabemos, nós não temos acesso imediato. Nós, como espíritos, teríamos acesso a muito mais coisas. Nós, como espíritos, teríamos acesso a familiares de outros núcleos que nós já pertencemos. Imagina você que nesta vida, alguns dos seus familiares já foram para o plano espiritual. Agora imagine você com muitas vidas, né? Que nós somos seres que estamos reencarnando há muito tempo, nós já passamos por muitas vidas, ou seja, nós já tivemos muitos núcleos familiares, e muitos desses familiares estão no plano espiritual. Então imagina você como espírito, em contato com todos esses seres, ou grande parte desses seres, com toda a liberdade para você se dirigir, para você se deslocar, a par de todos os seus conhecimentos, ou grande parte dos seus conhecimentos, ou seja, você é um ser livre, um ser que você está numa zona de conforto muito grande. De repente, chega o momento de você reencarnar. É necessário para a nossa evolução, né? Nós precisamos vestir o uniforme físico, então nós precisamos deixar a liberdade do espírito, né? O espírito, a linguagem universal do espírito é o pensamento. Então nós precisamos deixar a liberdade do espírito, nós vamos abrir mão de ter acesso a todo o nosso conhecimento, ou grande parte dele pelo menos, porque nós temos o véu de esquecimento, e muitas coisas que aconteceram conosco, se nós lembrarmos na vida física, vai nos atrapalhar. Nós vamos nos afastar de núcleos familiares que até então nós estávamos juntos. Nós somos obrigados a afastar de todos eles e temos que vir aqui, nos colocar dentro de um corpo físico novo que nos foi dado por empréstimo para nós aprendermos, né? Para nós passarmos mais um ano letivo. Ou seja, nós vamos ser isolados de toda aquela liberdade espiritual que nós temos. Será que isso já não seria um princípio de isolamento social? Perdemos tudo aquilo que nós tínhamos, que nós detínhamos o conhecimento, e vimos para cá. Vamos reencarnar num lar,
numa família que nos recebeu. Muitos dessa família têm laços de amor pela gente, muitos não. Muitos dessa família têm aquele amor puro, muitos são desafetos, né? As famílias são as escolas, né? O lar é a principal escola. Então nós temos o que? Ajustes. Então muitos desses não vão ter tanto amor para com a gente. Esse não seria o primeiro passo para nós entendermos que o isolamento não é uma coisa nova? Mas tudo bem, daí nós estamos aqui, estamos nesse novo lar que nos recebeu, estamos vivendo, cada um à sua maneira, com as suas dificuldades, com os seus sucessos, estamos confiantes, porque sempre tem alguém que nos acolhe, né? Às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é alguém que cuida da gente, sempre vai ter alguém que nos acolhe. Então nós estamos seguros com aquele alguém ou com aquelas pessoas, com aqueles amigos, com aqueles familiares. Daí chega um momento de iniciar a nossa vida acadêmica. Mais uma vez, o que acontece? Nós saímos da nossa zona de conforto e vamos para um outro local, onde ninguém conhece a gente e a gente não conhece ninguém. Onde quem vai cuidar da gente é uma pessoa estranha. Onde tem muitas outras da mesma idade da gente e a atenção das pessoas que cuidam é dividida entre todas. Ou seja, não tenho mais uma pessoa que cuide de mim, eu não tenho mais aquele amor que eu tinha na casa que eu vivia, sendo da minha mãe, dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu não tenho mais aquelas companhias que eu tinha, eu fui para um lugar novo. Não seria esse um novo passo para nós entendermos que esse isolamento já se faz presente na nossa vida há mais tempo do que nós imaginávamos? E assim por diante, sucedendo as nossas vidas, né? Depois nós vamos estudar fora, mais uma vez, a gente sai do núcleo do nosso lar e vamos para uma casa, uma república, uma casa estranha. Vamos trabalhar fora, a gente sai do lugar onde nós estamos acostumados, vamos lá para um outro lugar diferente. Não são isolamentos? A gente não consegue perceber que nós vivemos uma vida tendo isolamentos e que nós precisamos de adaptações, que podemos chamar de adaptações rotineiras, porque fazem parte do nosso aprendizado. E essa de agora não é diferente. Essa que nós estamos passando neste exato momento, nada mais é do que mais um isolamento, do que mais um aprendizado. Nós seguimos uma linha de raciocínio para entender, principalmente para nós entendermos os pensamentos das pessoas, conforme relatamos no início dessa nossa conversa, para a gente poder detectar onde que seria a maior problemática e para nós entrarmos com a doutrina espírita como uma ação medicamentosa, para nós entendermos que nós estamos aqui para aprender. No mundo de provas e expiações, nós temos medo do futuro. No mundo de regeneração, nós temos fé no futuro. E é exatamente aí que entra a doutrina espírita. Nós vamos entrar neste presente agora, que nós estamos com medo, trazendo a fé, para que nesse futuro nós possamos confiar em Deus, nosso Pai Maior. Vamos usar para esse entendimento um estudo feito pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que ele faz um estudo muito interessante dos tipos psicológicos, e nesse estudo ele coloca o introvertido e o extrovertido. O introvertido é aquele ser que ele coloca todas as energias dele para dentro. Então ele sempre está com os seus pensamentos. Ele sempre está lendo, ele está ouvindo música. Ele gosta das atividades onde ele possa curtir a ele mesmo. Ele gosta dos aprendizados, ele é um pesquisador, ele sempre está voltado para ele. O introvertido é aquele que está tendo uma festa, as pessoas começam a perguntar, cadê tal pessoa, de repente acham, ele está sentado embaixo de uma árvore lendo. Esse é o introvertido. E o extrovertido é o contrário do introvertido. O extrovertido é aquele ser que ele gosta de festas, ele gosta de reuniões sociais, ele sempre está reunido com as pessoas. Ele vai em piquenique, ele vai acampar, ele gosta sempre de estar junto com pessoas. Ele vai fazer uma viagem, ele convida muita gente para ir com ele. Sempre ele gosta de estar reunido com as pessoas, ele está trocando energia com essas pessoas. Ele pega a energia dele e ele coloca para fora. E Jung diz que não existe nem o introvertido puro e nem o extrovertido puro. Todos nós temos um pouco de cada um. Então vamos imaginar que aquele ser que é extrovertido,
ele tem 95% de extrovertido e 5% de introvertido. Ou seja, ele tem os dois. Aquele ser que é introvertido, ele tem 95% de introvertido e 5% de extrovertido. Ou seja, ele tem os dois. Dessa forma, nós entendemos que o homem, o ser, para ser completo, ele tem que ter o mundo interno e o mundo externo. O introvertido ele é muito voltado para o mundo interno, o extrovertido é muito voltado para o mundo externo. Dessa forma, para sermos completos, precisamos dos dois. Então imagine um ser onde, eu vou colocar de uma forma para entendimento, vou dividir em 50% e 50%, só para entendimento. Metade interno, metade externo. Então o mundo interno e o mundo externo estão preenchendo o ser. O ser está cheio. O que está acontecendo nesses momentos de isolamento social? O mundo externo foi retirado. Então o mundo interno nós continuamos e o mundo externo começou a vir um monte de interrogações. As pessoas que trabalham na linha de frente continuam atuando, mas terminou o horário de trabalho, ela volta para casa. Ela não tem mais vida social. Muitas pessoas não estão exercendo as suas atividades profissionais. Muitas pessoas estão aguardando terminar o isolamento social para voltar. Então, digamos que para todos o mundo externo foi subtraído. Para alguns mais, para alguns menos. Dessa forma, imagina que sobrou muito espaço. Todo o espaço do mundo externo está sobrando. Vamos imaginar que no melhor caso, aquele introvertido que ele tinha só 5% do mundo externo, esse 5% está sobrando. Então todos nós temos sobra dentro do nosso eu. E essa sobra começa a fazer o quê? O nosso mundo interno começa a ocupar. Ou seja, os meus pensamentos, o meu eu começa a ir para o mundo externo e começa a analisar. Fica um pouco perdido porque é muito espaço para ele começa a analisar, ele começa a se enxergar, ele começa a procurar coisas para fazer para preencher o tempo. Ele começa a correr atrás de informações, é televisão, é sites, é rede social. E, infelizmente, muito dessas informações não ajudam. Muito dessas informações nos colocam numa situação de medo. Então o medo começa a imperar. Então a gente começa a ter medo da morte física. Por quê? Porque é uma doença. Pouco se conhece sobre ela, né? Muito se vê que mortes estão acontecendo. Existem muitos casos que estão sendo curados, que estão sendo tratados. Mas quem está mais em evidência são as mortes. E nós ficamos com medo da morte física. Nossa, dos nossos familiares. Nós ficamos com medo da necessidade. Nós não temos mais segurança no nosso trabalho. Nós não sabemos se vamos voltar a trabalhar, se a loja vai abrir, se a fábrica vai produzir. Nós temos incertezas. Então o medo começa a aumentar. Nesse medo nós começamos a trazer as culpas. Por que é que eu não fiz isso? Por que é que eu não investi naquilo? Por que é que eu não me preparei melhor? Por que é que eu não fiz tal coisa? Começam a vir os arrependimentos. Eu me arrependo de coisas que eu fiz e não devia ter feito. Eu me arrependo de coisas que eu não fiz e deveria ter feito. Começam a vir as dúvidas. Começam a vir a solidão. As personalidades múltiplas ou personalidades parasitas, conforme Divaldo, Joana de Ângeles e Manuel Filomeno de Miranda nos relatam no livro SOS Família, começam a aparecer. Essas personalidades são personalidades nossas, desta e de outras vidas, que muitas vezes nós até esquecíamos que elas existiam. Elas começam a aparecer, elas começam a se apresentar e nós começamos a entrar num certo estado depressivo. E dessa forma nós começamos a procurar pontes para sairmos dessa depressão, né? O ser, ele procura caminhos para sair da angústia e entrar no prazer. Então muitas vezes essas pontes que nós criamos são através da alimentação desenfreada, apelando para a comida, através das bebidas, né? Começamos a beber de uma forma desenfreada, tabagismo, drogas. Nós começamos a procurar meios que nos tire da angústia. E esses meios só tendem a nos atrapalhar cada vez mais. Então, através da procura e através desse estudo que nós angariamos, né, através dos atendimentos, nós vamos, a partir desse momento, trazer a doutrina espírita como uma ação medicamentosa. A doutrina espírita ela está presente e ela está ajudando. Ela pode ajudar cada vez mais a todas essas pessoas, a todos nós. Hoje existe o atendimento fraterno online. Muitas casas estão fazendo.
Então a pessoa não tem contato físico por vídeo, ela entra em contato com o atendente vai ajudá-la a olhar a problemática dela de uma outra forma, vai dar um outro ponto de vista para ela, para que ela veja que o problema dela pode não ser tão grande. Simplesmente ela dando um passo para o lado, ela pode visualizar aquilo de outra forma e encontrar outras respostas. Nós temos palestras, muitas casas dando palestras online, doutrinárias, evangélicas, que muito ajudam, edificam, alimentam o espírito de uma forma positiva. Nós temos encontros virtuais, passes à distância. Então a doutrina espírita, ela está nos ajudando de uma forma que o ser consegue sair daquele estado de depressão, o ser consegue enxergar uma luz, o ser consegue voltar na fé. Através desse estudo, vamos pegar a pergunta 258 do Livro dos Espíritos e vamos nos basear nela, para a gente ter um entendimento um pouco melhor do que é que nós estamos vivendo e o que a doutrina espírita vai trazer por nós. Nessa pergunta, seria mais ou menos se Kardec perguntasse, quando nós vamos reencarnar, simplesmente a gente vem na pura sorte e começa uma vivência? E os espíritos respondem para ele, não. É feito todo um planejamento. Ou seja, antes de nós reencarnarmos, nós não estamos sós. Quem faz o planejamento é uma equipe espiritual, vamos chamar de equipe de amparadores. Essa equipe, junto conosco, vamos definir o que é que eu preciso. O que eu preciso aprender, quais são as minhas fraquezas, quais são as pessoas que eu preciso conviver, quais são os erros que eu preciso reparar. Então, nesse planejamento, eu sei com quem eu vou viver, quem vai me receber, como eu tenho que agir. Nesse planejamento eu sei por tudo o que eu vou passar. Dessa forma, a gente já começa a entender que isso que nós estamos passando não é novidade. Nós já sabíamos. Dando continuidade nesse estudo, na 135 do Livro dos Espíritos, Kardec diz que o espírito é muito sutil e a matéria é muito densa, é muito grossa. E para um conversar com o outro, nós precisamos de um laço, ele chama de laço e depois ele chama de perispírito. Então o perispírito, ele pega o corpo denso bem grosso, grosseiro, e faz conversar com o espírito que é bem sutil. O perispírito é um adaptador do corpo físico ao espírito. Vamos imaginar que eu tenho um liquidificador, eu quero ligar esse liquidificador na tomada, mas o meu liquidificador ele tem 3 pinos e a minha tomada tem 2. Então eu não consigo fazer essa ligação. O que eu preciso? Eu preciso de um adaptador. Eu pego um adaptador, eu ligo o meu liquidificador D3 no lado D3 do adaptador e a saída D2 na tomada. Eu faço o meu liquidificador funcionar. Eu faço o meu liquidificador conversar com a energia elétrica que é a tomada da minha casa. Dessa forma, o perispírito nada mais é do que um adaptador. O perispírito adapta o espírito à matéria. Dando continuidade nesse estudo, nós vamos lá para André Luiz. André Luiz, ele fala em corpo causal, corpo mental, corpo espiritual, duplo etérico, nas obras Nos Domínios da Mediunidade, Nosso Lar, Evolução em 2 Mundos. Então ele já começa a nos dizer que o perispírito, ele não é um corpo, ele é um sistema composto. Ou seja, vamos dividir o perispírito de várias formas. Esse estudo dos corpos é muito antigo. A gente vai encontrar na teosofia, na antroposofia. Teresa d'Ávila, em 1500, já tem uma obra, As 7 Moradas da Alma, que ela fala sobre os corpos da alma, que seriam os corpos espirituais. Então, se nós dividirmos o perispírito, nós vamos entender que num desses corpos existe aquele corpo onde o nosso planejamento espiritual está arquivado. Então, o que nós devemos? O que seria o fundamento desse nosso estudo? É o nosso reencontro com esse corpo onde traz todas as informações. Então, naquele momento onde eu fiz o meu planejamento reencarnatório, eu estava amparado. Digamos que esses amparadores estavam mais próximos de Deus em evolução. Então, a luz de Deus veio através deles até mim. E essa luz ainda continua comigo, está num dos meus corpos, que é o corpo onde eu trago todos os arquivos que eu vou passar, o meu planejamento, todas as minhas necessidades, está tudo dentro de mim.
Então esse é o momento onde eu devo me recolher, olhar para dentro de mim, entender que tudo isso que está acontecendo comigo é necessário, faz parte do meu aprendizado. Eu não estou só, eu tenho amparo. Eu posso, nesse momento, através desse autoconhecimento, através desse recolhimento necessário, encontrar essa luz divina dentro de mim. Entender que existem caminhos. Eu preciso, através desse recolhimento, compreender que pode ser necessário eu encontrar outros meios, encontrar outros caminhos, encontrar outras maneiras de viver. Mas, de uma forma ou de outra, o meu caminho está iluminado, porque eu sei que eu vou passar por isso, eu sabia que eu iria passar por isso, e eu tenho muita ajuda espiritual para essa passagem. E através desse reencontro que eu tenho comigo mesmo, esse reencontro que eu tenho com os amparadores que me ajudaram a fazer o meu planejamento reencarnatório, esse reencontro que eu tenho com Deus, eu trago essa luz. Essa luz ela começa a penetrar em todo o meu eu, em todos os meus corpos, como se fosse drenando de um corpo para o outro, chegando no meu corpo físico em forma de luz, em forma de fé, e brilha. Porque nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para brilhar. Então esse é o momento de nós passarmos por mais essa experiência, que é planetária, aproveitando para recolhermos essa luz de Deus e colocarmos essa luz no nosso exterior, ajudando outras pessoas, porque todos juntos podemos brilhar mais. E em breve nós sairemos dessa situação para continuarmos o nosso brilho em rumo à evolução, sempre a caminho da luz. Agradeço muito. Muito obrigado.